eu sou a Andressa Miranda e estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. No episódio da vez, o assunto é a autora Luísa Stradiotto, que é a autora dos livros Estigmatizadas, Nona Vida e O Reino de Atra, que inclusive é uma fantasia medieval. Espero que estejam prontos para conhecer essa autora super querida. Oi, Andressa. Meu nome é Luísa, eu sou de Paulínia, no interior de São Paulo. Sou formada em Relações Internacionais, tenho algumas pesquisas na área de segurança internacional, principalmente com foco em mulheres e em crianças. E até o momento eu tenho 3 livros publicados. O primeiro que eu publiquei foi Estigmatizadas, em 2021. O segundo foi Nona Vida. Esses 2 são livros solos, né, que eu escrevi sozinha. Mas eu também tenho uma saga de fantasia medieval junto com uma amiga minha, que se chama O Reino de Atra, que a gente está relançando, na verdade, esse ano, agora em 2024. Dando início à nossa conversa, pedi para a autora Luísa então falar um pouquinho sobre cada um dos livros dela, que só pelos títulos eu já imaginei que eles seriam bem diferentes um do outro, e eles são de certa forma sim diferentes, mas cada um bem interessante à sua maneira. Sim, acho que os 3 são bastante diferentes, apesar de 2 deles serem fantasia medieval, mas Estigmatizadas com certeza é o mais diferente entre os 3, mas também entre tudo que eu já escrevi, porque ele é mais um estilo de contos, né? Ele não é uma narrativa tão contínua assim. Ele é o mais curto e o foco dele é no romance. Então, é o primeiro livro que eu escrevo que o foco seja esse, seja no romance, que tem menos fantasia, né? Eu considero ele uma baixa fantasia porque ele tem a parte de ser considerado almas gêmeas uma coisa real, mas não tem nada além disso. Enquanto os outros têm bastante fantasia. Então, Nona Vida foca muito na questão de busca pelo poder e como que há uma perseguição, né, às pessoas que teoricamente não pertencem àquelas terras, né, que foram ocupadas por outros reis, outras rainhas. Então, tem uma pegada mais de mistério também, inclusive, né, de sobrenatural. E o Reino de Atra, que é o que eu tenho com a minha amiga, ele tem um foco bastante diferente. Apesar de ser fantasia, ele tem bastante romance também, né? E foca muito na parte de família e de amizade. Dá pra explorar bastante coisa diferente também, como escritora. Sim, tem físico e e-book. Bom, os 3 estão na Amazon. Estigmatizadas e Nona Vida tem tanto físico quanto e-book. Por enquanto, o Reino de Atra tem só o e-book, mas a gente tá trabalhando também para fazer o lançamento da versão física. Então, por enquanto, todos têm digital e os 2 primeiros têm na física também. Seguindo a nossa conversa, a autora Luísa falou um pouco sobre como surgiram as ideias para os livros dela e se ela tem um processo de escrita, né? Se ela tem as suas histórias bem estruturadas ali ou ela vai escrevendo conforme as histórias vão surgindo, né? As ideias vão surgindo. E também aproveitando o espaço, já perguntei para ela sobre as novas histórias, o que nós, leitores dos livros dela, podemos esperar dos próximos lançamentos. A ideia para o Reino de Atra, que é o que eu tenho com a minha amiga, que é o mais antigo também, surgiu de uma redação escolar que a gente teve que fazer juntas, né? A gente estuda juntas desde o ensino fundamental. E aí, de uma redação, a gente gostou tanto daquela ideia e do que a gente tinha escrito, que a gente falou, por que não expandir? Então, desde então, a gente vem trabalhando nessa ideia, né? Claro que não tem nada a ver mais com o rascunho original, acho que ficou uma ou duas coisinhas parecidas, não diria nem que iguais. E a gente vem, enfim, expandindo e mudando e trabalhando nisso. Nona Vida veio de uma mistura do que eu queria escrever, porque, dando um pequeno spoiler, eu acho que já deu pra perceber que eu sou bastante fã de fantasia medieval, então eu queria escrever uma história mais com isso, né? Eu já tinha algumas ideias, algumas cenas, né, que eu queria trabalhar. E eu sempre fui muito fã de vampiros também. Eu sempre gostei muito desses seres, né, dessa parte sobrenatural. E aí eu resolvi juntar as duas coisas. Então foi daí que veio a ideia pra Nona Vida. E de Estigmatizadas, eu acho que foi o mais bagunçado, digamos assim, porque na verdade Estigmatizadas tem 6 contos, né? Se passa em 6 épocas diferentes, 6 cidades diferentes. E cada uma desses contos veio de uma ideia que eu tinha tido para
um livro maior, né, para um romance mesmo, e que eu sabia que eu não ia ter a energia, nem, assim, o tempo para trabalhar direito em cada um deles, para criar separadamente cada um dos 6. Então, eu resolvi adaptar para uma ideia que eu já tinha, né, que era essa questão de pensar almas gêmeas, mas com uma abordagem um pouco diferente. Enfim, tentei passar isso no livro, espero que tenha dado para perceber, né, que é a ideia de que mesmo que almas gêmeas, assim, sejam, né, se fossem reais, se não fossem, a questão de estar com outra pessoa depende muito do esforço que cada um coloca no relacionamento, né? Não é só porque as duas estavam predestinadas a estarem juntas que elas iam ficar juntas. E aí os motivos variavam. Então, a ideia veio disso também, né? De misturar ideias que eu já tinha, adaptar para uma que eu queria criar nova. E com relação ao processo de escrita, também varia muito. Eu não gosto, assim, para cada livro eu trabalhei de um jeito diferente. Então, Estigmatizadas, eu planejei cada um dos contos, né, antes de começar a escrever, mas eu não escrevi eles na ordem em que eles aparecem. Então, eu acho que eu comecei escrevendo do quarto, que é Florença, depois eu fui pro terceiro, que é Sevilha, aí eu fui pro fim, para Londres, aí São Paulo, que é o último, depois o segundo, depois o primeiro. Então, o primeiro conto, né, que é o que abre o livro, eu escrevi por último. É, Pro Reino de Atra, como eu escrevo com outra pessoa, ele tem que ser um pouquinho mais estruturado, né? Uma pegada diferente, porque a gente tem que saber exatamente o que que a outra pessoa vai escrever para não atropelar a história, para não atropelar o processo de escrita uma da outra. Então, a gente tem todos os capítulos de todos os livros planejado um por um, com o que vai acontecer, com a ideia principal. E aí, depois, só que a gente senta e escreve. Então, ele é bem mais estruturado, assim, do que as outras histórias que eu criei. No Na Vida também, eu estruturei, assim, até a metade eu tava escrevendo na vibe. Eu fui escrevendo conforme eu ia decidindo, mas chegou um momento que eu mesma comecei a me perder. Eu falei, não, pera, calma lá. Aí eu sentei, estruturei todos os capítulos até o final, e aí eu fui me guiando por isso. Porque, enfim, o estilo da história mesmo pede isso, né? Tem bastante personagem, tem bastante lugares, tem uma mitologia diferente, então eu precisava dessa estrutura também para eu não fazer bagunça no livro. Mas, para ser bem sincera, os outros livros que eu escrevo, né, que ainda não foram publicados, né, que eu tô trabalhando ainda, eu não gosto muito de estrutura, vou admitir. Eu prefiro escrever conforme as ideias vêm, porque daí eu me sinto, pelo menos para o primeiro rascunho, um pouco mais livre para criar, para fazer alguma coisa, né, mais genuína, mais autêntica, do que me prender a alguma estrutura. E aí, lá para metade, eu realmente vejo se tá tudo se ligando, tudo fazendo sentido, e aí encaminho para o desfecho. Sobre novas histórias, sim, estou escrevendo algumas novas. Acho que é a primeira vez que eu falo dessa, né, publicamente, mas eu estou escrevendo uma prequela, acho que essa seria a palavra, para Nona Vida mesmo. Então, é um livro que se passa 300 anos antes da história original e conta uma parte da história anterior de uma das protagonistas. E, apesar de também ser fantasia, é uma pegada diferente do que eu já escrevi. E eu comecei a escrever ela, na verdade, como um desafio pessoal, porque eu queria muito escrever uma fantasia sombria, né, com temas mais pesados, assim, mais diferentes, um pouco mais aprofundados, e focar mais em personagens, né, do que em enredo. Então, foi mais um desafio pessoal, mas eu gostei do resultado, acho que eu posso falar. Então, esse eu tô na terceira revisão, né, uma revisão própria que eu faço antes de falar que eu tô contente para publicar, mas estou escrevendo essa e estou escrevendo outras duas, mas eu acho que eu posso já avisar que eu acabei dando uma pausa na fantasia, né, depois dessa, depois de Nona Vida, depois dessa prequela, e também considerando a saga que eu tenho com a minha amiga, eu acho que eu mesma me saturei um pouco na fantasia, então eu decidi dar uma pausa. Também porque eu comecei a me interessar por outros gêneros, então vou me aventurar de novo no romance, dessa vez um romance mais longo do que o de Estigmatizadas, e também no suspense, né? Porque eu sempre gostei muito de ler
O gênero de thriller, de suspense, de mistério, sempre foi algo que eu tentei colocar dentro dos livros, até de fantasia, mas queria fazer uma coisa mais específica. Então, acho que é isso que dá pra esperar. Não sei se em um futuro tão próximo assim, porque o meu processo de escrita ele é um pouco demorado, eu admito isso. Eu preciso de bastante tempo pra ficar confortável com a história, né? Mas acho que é isso que dá pra esperar. Seguindo com a nossa conversa, perguntei para a autora também qual que ela acredita que seja o maior desafio como autora nacional. Para mim, acho que o maior desafio para mim como autora nacional, né, particularmente, além do que todo mundo fala, que é verdade, que os leitores ainda preferem, né, ainda tem mais atenção para livros estrangeiros, para mim é a questão de ter que ter 1000 funções além de ser escritora, né? Porque o livro ele não vai se divulgar sozinho, ele não vai por um milagre cair na boca das pessoas e aí fazer muito sucesso. Então, tem que trabalhar muito o marketing e para mim essa é uma parte muito difícil. Primeiro porque eu não sou uma pessoa tão extrovertida, eu sou um pouquinho tímida, então eu não gosto muito de aparecer nas redes e eu sei que isso é muito importante. Segundo que eu não entendo muito dessa parte, enfim, de marketing, de publicidade. Eu tentei estudar já sobre isso, falo com o pessoal que entende, né, para tentar fazer o melhor, quando eu consigo postar alguma coisa, mas ainda assim tem que tirar mesmo um tempo para pensar sobre isso, para estudar qual que é o seu público-alvo, como chegar até eles, como construir as peças, o que que vai mais atrair. E tudo isso culmina, né, em que eu tenho, e eu acredito que todo mundo, né, a maioria dos escritores também tem outras funções. Então, eu trabalho todos os dias, eu também faço algumas revisões, né, freelancer. Tenho minhas obrigações aqui em casa, então a gente tem muita coisa para fazer, né? Não dá para se dedicar, infelizmente, não dá para se dedicar 24 horas por dia para os livros e para divulgação. Então, para mim, essa é a parte mais desafiadora desde que eu comecei a publicar. É uma parte que dá um pouco de ansiedade, né? Porque parece que a culpa é só nossa, né, individualmente. Mas, enfim, a gente sabe que tem outras questões no próprio mercado que não ajudam muito o autor nacional. Acho que era isso. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é sempre o meu nome completo, Luísa Estradioto. E eu queria agradecer pelo convite de participar do podcast, pelas perguntas, foi muito legal. E espero em breve poder entregar mais livros aí, mais novidades para todo mundo. Obrigada. E este foi então mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou a Andressa Miranda e estive conversando com a autora Luísa Estradioto, autora de Estigmatizadas, um livro que eu tive a chance de ler ano passado, além de Nona Vida e O Reino de Atra. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Vão lá conhecer o trabalho da autora, né, nas redes sociais, assim como os livros dela, que, como ela disse, estão disponíveis tanto em formato físico quanto e-book, no caso de Estigmatizadas e Nona Vida, assim como O Reino de Atra também está disponível em e-book. Então é facilzinho de achar, tá certo? E aos autores que quiserem divulgar também seu trabalho aqui no podcast, é só entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. Até a próxima!